Hoje, se as crianças forem ser ministradas, elas vão com a tia Natália lá para aquela tenda que tem lá fora, aquela tenda que tem lá no jardim, porque a sala de aula das crianças está ocupada com as roupas do bazar ainda. Amém? Glória a Deus, vai ser bênção. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 130 primeiro. Salmo 130, versículo 6. Depois a gente vai para a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Primeiro Salmo 130, versículo 6. Salmo 130, versículo 6 diz assim: A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Amém? Amém. Aí a gente vai para a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Rogamos a Ti que o Senhor venha ministrar o nosso coração essa palavra, aquietar o nosso espírito, que nós possamos ter a nossa fé renovada no dia de hoje, mesmo a despeito de todas as circunstâncias à nossa volta, nós possamos ter os olhos postos em Ti, esperando em Ti que a providência do céu venha sobre nós. Nós rogamos a Ti que o Senhor possa falar de modo especial ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós cantamos dois dos cânticos entoados. Primeiro, um falava sobre fé e o outro fala de que todo o nosso cuidado, toda a nossa inquietação, nós devemos lançar sobre o Senhor. Ele disse: nenhum cuidado qualquer que seja esteja sobre você, né? Que nós lancemos sobre Ele os nossos cuidados, as nossas inquietações, as nossas desesperanças, porque Ele tem cuidado de nós. E numa das meditações trazidas pela manhã, esse texto foi um texto que saltou aos meus olhos, falou de um modo muito especial ao coração, e eu vou ler outra vez na linguagem da NVI, só que os dois juntos. Fica assim o texto: Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém? Então, a palavra trazida pelo salmista, junto com as palavras do apóstolo Pedro, devem balizar a nossa vida, o nosso anseio como cristão. Porque está tudo complicado demais, está tudo difícil demais, nós olhamos à volta, não vemos perspectiva nenhuma do ponto de vista humano, e não é uma palavra essa de desestímulo, de desesperança, não, até porque eu sou viciada na esperança, não tem jeito, porque minha esperança não é um sentimento, minha esperança é uma pessoa chamada Jesus. E eu sempre espero por aquelas infinitas possibilidades de Deus. Eu sempre insisto em enxergar o Senhor através do véu denso das nossas dificuldades.
Andamos todos com os corações em sobressalto. Mais uma vez nos lembramos do apóstolo Paulo quando ele se refere às lutas por fora e aos temores por dentro. E não é assim que nós temos vivido nos últimos tempos. Tem sido assim que nos sentimos diante de tudo que nos tem sobrevindo em termos de mundo, em termos de país, especialmente em termos de país. Para onde nós nos viramos, conversamos com pessoas, ouvimos pessoas e há um desencanto praticamente generalizado. Então é hora do poder da fé se manifestar, como nós cantamos. É hora de nós olharmos para aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. É hora de nós fazermos como o rei Josafá. Eu não tenho como lidar com essas situações todas à minha volta, mas os meus olhos estão postos em ti, postos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então clamemos pela misericórdia do Senhor, ansiemos por sua vinda mais do que aqueles guardas antigos, aquelas sentinelas antigas ansiavam pelo romper da manhã. Então os textos citados, eles trazem para nós uma direção do que fazer em meio a essas lutas enfrentadas por nós hoje como povo de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que nós não podemos desistir. E aí o salmista diz assim: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer no meio das nossas agonias é que os nossos corações nós precisamos disciplinar o nosso coração a ansiar pela presença do Senhor no meio das lutas que nós temos enfrentado. Precisamos ansiar por Deus. Não adianta. Hoje eu achei muito interessante porque há uma mobilização muito grande, nacional. É lícito as manifestações que estão sendo feitas de repúdio a tudo que está acontecendo ali, mas nós, enquanto servos de Deus, será que essas manifestações vão resolver a questão? Não, eu acho que o que vai resolver a questão é um grande joelhaço, como eu escrevi essa semana. Você botar o seu joelho no chão, clamar ao Senhor, buscar a Ele, ansiar pela presença de Deus. Muitos impérios foram derrubados por causa de gente que estava de joelhos. Então, é de joelhos que servo de Deus ganha as grandes batalhas. Amém? Amém. Então, contamos com um milagre. Milagre para nós é uma possibilidade real. O próprio Senhor nos conclama a buscá-lo de todo o nosso coração. No segundo livro das Crônicas ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Precisa orar mais, precisa buscar mais. O povo de Deus tem falado muito, tem usado muito as armas humanas, quando a gente precisa voltar a usar as armas espirituais. A maior força bélica do universo chama-se oração. Clamemos, busquemos de todo o coração. Não fale com pessoas, fale com Deus a respeito das pessoas. Não se envolva em determinadas situações que não vão trazer resultado nenhum. Fale com Deus sobre essas situações. Diga: Senhor, eu não tenho o que fazer com relação a isto, mas meus olhos estão postos em Ti. Tem faltado calo nos joelhos, tem faltado frontes curvadas diante de Deus. Tem faltado isso no nosso meio. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas e temos esquecido do principal. A maneira mais eficaz do seu anseio chegar à presença de Deus ainda é a oração. Não faça isso em nome de Jesus. Segundo lugar, devemos, como propõe aqui o apóstolo Pedro, esperar novos céus e nova terra, pois só ali habita a verdadeira justiça. E o texto diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não esperemos que as coisas fiquem muito diferentes daquilo que nós temos visto e vivido nos últimos tempos. Nós estamos num mundo caído.
e as coisas não vão mudar muito. Talvez melhore um pouquinho, talvez, mas o lugar onde habita a verdadeira justiça é no novo céu e na nova terra. E ali, aquela justiça será perene. Terceiro lugar, que a nossa espera em Deus não seja passiva. E o apóstolo diz aqui mais uma vez: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Enquanto esperamos, devemos nos empenhar para sermos encontrados assim, como Ele propõe aqui. Aí a gente para aqui para refletir um pouco acerca dessas ordenanças, acerca dessas proposições. Em primeiro lugar, as cidades antigas eram fortificadas, rodeadas de grandes muralhas, e tinham sentinelas que passavam as noites em prontidão vigilante. E desses guardas dependia a segurança daquelas cidades. Por isso, o salmista usa a ilustração da espera ansiosa dos guardas pela aurora, quando os perigos da noite eram dissipados. Assim deve ansiar o servo de Deus pelo sol da justiça, quando os perigos da nossa noite escura da alma, eles cessarão. É só quando esses perigos cessarão, quando as nossas lágrimas serão enxugadas, quando a tristeza será tirada do nosso coração, quando o sol da justiça chegar e vier buscar o seu povo. Então ansiemos por isso, esperemos de todo o coração por esse dia glorioso que está por vir. O apóstolo Pedro traz mais luz a esta questão, a respeito dessa espera. A espera do cristão não deve ser algo passivo. O apóstolo diz que é preciso empenho para ser encontrado em paz, imaculado e inculpável. 3 estados praticamente impossíveis do ponto de vista humano. Como ter paz em um mundo conflituoso? Como estar limpo, imaculado, se a todo instante somos levados a pecar por pensamentos, palavras e ações? Como ser inculpável diante de tantas transgressões? Aí vem a resposta. A resposta para as 3 questões anteriores é uma só: precisamos permanecer em Cristo. Como os ramos da videira estão ligados a ela e recebem sua seiva para se manterem vivos, viçosos e frutíferos, assim o cristão precisa permanecer em Cristo, a videira verdadeira. Do Senhor receberemos os comandos por meio do seu Santo Espírito, que nos leva a desfrutar da verdadeira paz, que não é ausência de problemas, de guerra, de conflito, nada disso, mas é a santa e gloriosa quietude dos reconciliados em Deus. Se você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, você vai experimentar essa paz que excede todo o entendimento, a despeito das guerras, dos conflitos, dos relacionamentos partidos, das dificuldades, dos problemas. Você vai experimentar essa paz, porque essa paz só experimenta aqueles que verdadeiramente foram reconciliados com Deus. Amém? Amém. Então, por meio do Cristo, fomos também purificados de nossa injustiça, e Ele ainda levou sobre Ele as nossas dores e as nossas culpas. Estamos livres da condenação eterna. É disso que o apóstolo Pedro está falando aqui. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Isso é motivo de ação de graças continuamente. Então, motivo mais do que suficiente para manifestarmos a nossa gratidão contínua ao eterno e soberano Deus, que nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Amém. Aleluia. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ser entesourado para o fogo, e nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Quarto lugar, a nossa vida em Cristo já foi zerada. Se você foi reconciliado com Deus, se você foi alcançado por essa graça salvífica, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, sua vida foi zerada. Se você fechar os olhos aqui, você entrará na presença do Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus.
Isto não significa que nós somos impecáveis, nós ainda estamos nesse tabernáculo terreno. Mas quando pecamos, somos constrangidos pelo Espírito Santo de Deus a nos arrepender e confessar o nosso pecado. É a tristeza, segundo Deus, mencionada pelo apóstolo Paulo, né? Então, temos advogado sim diante do Pai, Jesus Cristo, o justo e o justificador. Esperamos ansiosos novos céus e nova terra, onde habita a justiça pelos séculos dos séculos. Amém. Eu estou de marcha lenta hoje, porque a garganta não está ajudando muito. Ela parece que tem espinho, mas vou terminar em nome de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, é fato que todos nós estamos com os corações entristecidos, decepcionados por causa de tudo que nos tem cercado, especialmente no que tange às instituições humanas em nosso país. Misericórdia. Há um descrédito, há uma falta de confiabilidade tão grande em tudo e em todos, que às vezes a gente diz: Senhor, misericórdia, o que fazer diante de tudo? Mas que possamos esperar, como aquelas sentinelas antigas, o raiar do novo e glorioso tempo na presença do nosso amado Senhor. Vai amanhecer para nós. Aleluia. Jesus está vindo, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do Senhor. E não vai sair dizendo que a pastora Nádia está marcando data para Jesus voltar, não. Pelo amor de Deus, eu não falei isso, não. O que eu quero dizer é que todos os sinais estão aí para quem quiser ver que o Senhor está vindo. Nós já podemos perceber os ecos dessa vinda do Senhor. Tudo que tem acontecido está escrito nas Escrituras e não há nenhum adendo que se possa fazer aquilo que já está escrito lá. Em segundo e último lugar, esta noite escura da alma não demora muito para amanhecer. O Senhor está vindo. Glória a Deus. Ao romper da manhã, tudo se fará novo e já não haverá memória das coisas antigas, que possamos sempre, ao final das nossas orações, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor venha para buscar o seu povo. Amém. Que o Senhor venha tocar os corações. Que o Senhor possa trazer à igreja contemporânea a consciência da presença do Senhor. Que o Senhor possa trazer à igreja contemporânea a certeza da sua vinda. Que nós não esmoreçamos nas nossas agonias, nas nossas angústias, naquilo que tem assolado o povo de Deus em toda a face da terra. Mas que esse anseio pelo romper da manhã possa nos mover a cada dia a buscar mais e mais a presença do nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Que Deus abençoe e possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.